Bom dia, queridos. Graça e paz. Pode vir aqui, como combinamos, você está aqui no altar, filho, comigo. Gosto muito desse período da manhã. A gente se desperta e já vem logo, né, para estar como igreja, assim como irmãos juntos, na presença do Senhor. E ontem, como eu tinha compartilhado com vocês, quando o pastor, ele compartilhou a palavra dele, de manhã, ontem de manhã comigo, o Senhor me disse que iria mesmo nos embriagar nesses dias, com a presença dele. Não é isso que a palavra diz? Não vos embriagueis com vinho, mas do Espírito Santo de Deus. E que nenhum de nós saiamos daqui sem receber uma porção do Senhor. Algo que você está gerando, desejando. E aquilo que você nem pediu, o Senhor nos dá além do que pedimos, além do que esperamos. Então, que essa seja a expectativa do seu coração. Pode deixar mais escurinho, está claro ali, fica bom, dá um ar de aconchego, né? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Quero falar sobre os braços do Pai, sobre a presença dEle, sobre o amor dEle que está à nossa disposição. O Senhor me entregou essa palavra através de um versículo, lendo a palavra de Deus. O Senhor me trouxe esses dois versículos e depois o Senhor foi ministrando ao meu coração. Se você quiser anotar ali, aí quem está anotando, isso é ótimo, porque é uma didática, né? Quando a gente anota, vai entrando. O título é Do Monte para o Templo. E eu pedi ao Timóteo que colocasse essa imagem da busca, de ir para o monte, de ir em busca da presença do Senhor. E o que significa isso, querido, ir para o monte? É mesmo essa busca. Quando Jesus, e era de costume dele, ir para o monte, que ele encontrava ali, que Deus falava com ele, o Pai, porque ele deixou a glória nos céus, mas ele veio para a terra como filho, conviver conosco, pecadores, cheios de traumas, cheios de trevas. Então, quando Jesus ia para o monte, para pensar o que ele encontrava ali. Essa imagem ficou tão linda, né? Rendido. Do monte para o templo. Em Lucas 21, pode deixar a imagem, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Se você quiser abrir a sua Bíblia e ler junto comigo, pode deixar a imagem em Lucas 21, 37 e 38. A palavra do Senhor diz: Jesus passava o dia ensinando no templo. E ao entardecer, saía para passar a noite no monte, chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Aleluia! É isso que nós estamos fazendo aqui. Jesus está aqui. O Espírito Santo veio para nos encher de vida. E onde houver trevas, vai haver a luz do Senhor. Amém? Sabe, queridos, quando a gente fala de monte, aponta para o nosso relacionamento com Ele, com o Pai. Mas quando eu falo de templo, aponta para o relacionamento com as pessoas. Foi isso que o Senhor falou comigo. Primeiro eu busco no monte, depois eu levo para as pessoas, para me relacionar com elas. Sabe por que muitas vezes nós não estamos conseguindo nos relacionar com as pessoas? Porque nós estamos cheios de nós,
cheios de si, cheios de coisas, cheios de pensamentos humanos. E quando eu vou para o monte, o que tem no monte? Pergunta para o seu irmão, o que você tem encontrado no monte? O que tem no monte? Jesus passava o dia ensinando. A gente vem para esse altar e eu sei que aqui tem pessoas que amam o Senhor, que amam a palavra. Então, quando você vai para o monte, encontra o Senhor e se enche da verdade, o que você vai levar para as pessoas? A pura e poderosa verdade. Quando você vai para o monte e encontra a glória, o que você leva para as pessoas? A glória. Quando você vai para o monte, o Senhor te cura, o que você leva para as pessoas? A cura. Mas muitos não estão indo para o monte. Quando Moisés decidiu ir para o monte, ele subia para o monte e ele ouvia o Senhor falar. Deus chamou ele, ele sabia que ele tinha que ir para o monte e ele foi para o monte. E lá ele ouviu a voz do Senhor. Quem nunca passou por isso, às vezes até a gente vai para o monte, só que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E o Senhor quer limpar. Ele quer limpar os seus ouvidos espirituais. Ele quer fazer isso, sabe, queridos, conosco. Só que muitas vezes a gente não vai para o monte. E Jesus, ele tinha uma responsabilidade tão grande. Ele sabia que ele tinha que ir no monte. Porque se ele ficasse na terra com pessoas como eu e você, ele não teria o que oferecer. Ele não chegaria até o fim, até naquela morte de cruz, e derramou todo o sangue do corpo dele por mim e por você, para perdão de todos os pecados desse mundo de trevas. Você pode aplaudir o Rei. É no monte que nós vamos conseguir vencer todas as coisas. Vencer o pecado, a morte, as trevas, a malícia, a pobreza, o engano, a mentira, a imoralidade, a indiferença. É no monte. Porque no monte eu me relaciono com o Pai. Mas no templo, eu preciso levar alimento. Eu preciso levar o amor para me relacionar. Sabe por que muitas vezes o discipulado não dá certo? Porque a gente não foi para um monte pegar o que era necessário para levar para o meu discípulo. O casamento não está indo bem porque a resposta está lá no monte. E eu falei, Senhor, faz daquele lugar um monte. Eu sei que eu estou pregando que a gente tem que ir para o monte, mas eu pedi, Senhor, faz daquele ambiente na manhã um monte, para que quando nós abrirmos os olhos e nos deparar com as pessoas, elas não vejam em nós mesmos, vejam o Senhor. Lembra que quando Moisés descia, o rosto dele foi mudado. Eu vou permanecer com esse microfone? Será que me larga? Bora lá. Bora cá. Queria que você fechasse seus olhos. O que tem no monte? Tem o sobrenatural. Tá ótimo, irmão. Obrigada. Tá ótimo, agora eu vou voltar para aquele lugar. É a liberdade, Leandro, do Espírito, que a gente vai para lá, vem para cá, se move, amém? Feche os seus olhos. No monte tem o sobrenatural. Porque nós deixamos as pessoas e as coisas, e lá não tem isso não.
Lá tem a terra, lá tem as árvores, lá tem o que Deus fez, e Ele nos tira desse envolvimento cotidiano de coisas, de pessoas. É tão bom amar as pessoas, mas primeiro eu preciso de amar o Senhor. Talvez você ama tanto a sua esposa, mas você ama pouco o Senhor. Ama tanto seus filhos, mas tem amado tão pouco o Senhor que te deu seus filhos. No monte tem a presença gloriosa dEle. Desde quando andava no jardim pela viração do dia, Deus mostra o desejo de nos ter mais. De nos ter mais para Ele. De nos ter mais perto dEle. Não era isso que Ele fazia com Adão? O plano inicial, na viração do dia, Ele ia ter com Adão. Pode abrir seus olhos. Não dorme não, irmão. Não dorme. Em nome de Jesus. O Senhor quer pôr fogo. Estava ali orando com o irmão, viu o fogo de Deus nos pés dele. Deus tem fogo. Deus tem óleo. Unção fresca que desce do monte, que está no monte. Bate os pés assim, ó. É a terra do monte. É a terra do Senhor, o Senhor que criou. O Senhor tem prazer em nos ver na presença dEle. Mas você precisa desejar a presença do Senhor. Amar a presença do Senhor. Vamos ler Gênesis 3, 8. Nesse dia, quando tudo de ruim foi percebido pelo Senhor, Ele queria mais uma vez ter com Adão um momento particular. Nós somos criados por Ele, mas o Senhor quer nos tocar. O meu pai natural, ele fala muito isso. A gente tem que tocar, pastor Sebastião. Meu pai já tem quase 80 anos de idade. Ele tem marcas de correntes do pai dele. Sabe o que ele decidiu? Viver uma história diferente. Antes de conhecer verdadeiramente Jesus, por quê? Porque ele ouvia a palavra. E a palavra não depende de religião, depende de um coração que recebe. E o meu pai, ele decidiu nos amar, ser um bom marido, porque quando meu avô saiu de casa, ele e o irmão mais velho dele, ele acreditava muito em boas obras. Eu acho que você está entendendo que ele gostava, aonde ele seguia. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa, tanto que quando eu conheci o Evangelho, eu me lembrava de partes que, naquele tempo, ele aprendia e semeava em nós. Uma delas está em Romanos, que às vezes aquele amiguinho, aquela menina me beliscava, me apertava, e ele falava: filha, não pague o mal com o mal. A palavra de Deus, ela é poderosa. Se você estiver evangelizando, não se importe. A palavra, ela cumpre o que apraz ao Senhor. E aquelas palavras entravam e ele aplicava. E ele decidiu ser um marido diferente. Ele decidiu ser um pai amoroso, que não foi tocado, pelo contrário. Às vezes era espancado, mas ele decidiu. E o dia que ele conheceu o Senhor, ele aprendeu a ir para o monte. E aí Deus começou a curar e a libertar, e a tornar ele um homem precioso, que ainda tem muito a aprender, assim como eu e você. Mas ele ama o Senhor. Então, no monte, tem essas coisas boas que a gente não vê. No templo, se as pessoas não estiverem buscando desse lugar espiritual, desse lugar sobrenatural. E em Gênesis diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor
Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Obrigada. E como o Senhor falou comigo quando eu li esse versículo em Lucas, Ele me levou para Gênesis e Ele disse: filha, o meu desejo inicial era que Adão, ele estivesse ali comigo no jardim, ele edificasse Eva, e quando ele tivesse filhos, ele lhe ensinaria os filhos a ir também para a minha presença. E tudo que ele pegasse, buscasse em mim, ele levaria para todas as pessoas que estivessem perto dele. Pensa na pessoa que você mais ama. Foi o Senhor que colocou esse amor aí, Ele é esse amor que existe. Eu vi algo tão lindo, que Deus, Ele sentiu muito quando Ele teve que enviar Jesus. Ele sentiu muito, que a dor de uma mãe, quando perde um filho, é bem parecida com essa dor que Jesus sentiu, de não ter o Senhor, o Filho dele, o Senhor Jesus, o Filho dele ali com ele. E eu imagino, que quando Jesus ia para o monte, ele dizia: oh filho, que saudade de você, como é bom te ter aqui. Eu sei que existe a onipresença, mas tem um princípio estabelecido, porque Jesus viveu nessa terra, e nós vivemos nessa terra, mas nós não somos dela. Você pode olhar para o seu irmão e dizer isso. Você pode olhar para o seu irmão e dizer isso. Ele deseja te encontrar no monte. Peça perdão para Ele. Porque tem dias que Ele está te esperando ali. Você não comparece. Eu não compareço. É a correria. É o trabalho, são as preocupações que roubam o nosso tempo. E Ele está ali, como está escrito aqui, Ele está esperando. Ele está andando ali naquele espaço espiritual. Onde é o seu monte? No seu quarto? Na sala da sua casa? Jesus está voltando. Você está perdendo tempo. Quantos dias de monte já passaram na sua vida e na minha vida? Acorda. Faz o que tem que ser feito. Pastora, eu sou nova convertida. Deixa o fogo que está aqui te pegar para você ver. Deixa o desejo que vem, porque é Ele que traz isso para nós. Ele põe o desejo de você ler a palavra, mas você não lê a palavra, para Ele poder falar com você, porque a palavra é monte. A palavra de Deus é monte. A oração é monte. A adoração é monte. Sabe por que muitas vezes nós chegamos aqui e ficamos indiferentes ao mover? Porque não tem monte na sua casa. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Que o Espírito Santo possa conduzir tudo o que está acontecendo aqui, que haja quebrantamento. Eu sinto tanta presença do Senhor. Eu sinto o Senhor nos embriagando. Canta para Ele, pede perdão para Ele, fala: Senhor, eu estou entendendo isso que a pastora está falando, porque vem do Senhor, eu vim da parte do Senhor, eu fui lá no monte buscar o que o Senhor queria falar com você. Recebe essa palavra, para sua esposa ser lavada pela palavra, para você como esposa ser sábia, e eu desejo ser sábia. Oh, Espírito Santo, pode ir.
Te desejamos, Espírito Santo. Senhor, nós queremos ouvir os seus passos. Quando o Senhor anda, quando o Senhor vem, assim, quando Moisés foi para o monte, o Senhor o atraiu para aquele lugar e ele ouvia a voz do Senhor. Queremos ouvir a tua voz, abre os ouvidos espirituais. Feche os seus olhos, queridos. Se veja no monte com o Senhor. Não, essa pessoa aí não está do seu lado. Talvez essa pessoa que você ama está tanto do seu lado, mas é Ele que quer estar do seu lado e do meu lado. Me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar. Religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. O Senhor está te ouvindo. Fala para Ele. Fala. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos. De todos os meus títulos. E de tudo que me afasta de ti. Abre mão nessa manhã. Entrega para Ele, não pega de volta. Eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores, desilusões. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só Ele Senhor? tem, só Ele. Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Assim, com seus olhos fechados, lá no monte tem santidade, tem pureza. O que significa santidade e pureza? Livre e isento de qualquer mistura. É puro, Ele é puro, isento de imperfeições morais. Ah, Senhor, como nós precisamos disso. Sem maldade, sem malícia. Seus pensamentos são puros, nós precisamos de pureza, Senhor. Suas vestes são alvas. Você quer tocar nas vestes alvas do Senhor nessa manhã? Você conhece algum lugar assim, de pureza e santidade? Sabe quais são os sinônimos? Inocência, retidão, integridade. Vai falando para Ele: Senhor, eu desejo isso, eu preciso disso. O sinônimo é integridade, decência, finura, leveza. Às vezes nós estamos tão pesados, tão cheios de nós mesmos. No monte tem perfeição. Oh, aleluia. Olha aqui, por favor. No monte tem glória. Você conhece alguma glória? A glória pode ir para o monte, mas lá no monte vai ter o Senhor. É com Ele que nós temos que estar e envolvidos com a glória que está nesse lugar. Por que está acontecendo isso aqui? Porque foi tanto clamor, foi jejum, foi pedido: Pai, vem com a Tua glória,
Vem com a tua glória. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 3:18. Olha o que diz a palavra do Senhor. É de glória em glória, irmão. É de monte em monte. Olha o que diz, e todos nós, põe a mão no seu coração, olha o que diz a palavra. E todos nós, que com a face descoberta, você vai ter que descobrir sua face, vai ter que chegar de cara limpa, com a face descoberta, contemplaremos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, de glória em glória, a qual vem desse Espírito que nos ama, que está dentro de nós. Você pode aplaudir o Rei. De glória em glória, de glória em glória, poder, unção fresca do Senhor. Fala isso para o seu irmão, é de glória em glória. Faz assim, ó, consegue sentir a glória? Consegue, tem glória aqui, querido. E Ele traz uma porção que a gente possa suportar. Por que a gente fica assim, a carne tremendo? Essa sensação de embriaguez é a glória do Senhor, é a unção tocando nos seus ouvidos. Vai pondo a mão nos seus ouvidos, na sua mente, vai tocando o seu corpo, é a glória. Por que João, lá em Apocalipse, não suportou? Porque era tanta glória na presença de Jesus, que ele caiu com o rosto em terra. É por isso que muitas vezes a gente não suporta. Faça um cântico novo para Ele. Feche seus olhos, abra os seus olhos espirituais. Alegria, oh, eremas, xerehalamas. Tua glória, Jesus. Ele é o maestro nessa manhã, canta para Ele. Ele te conduz. Faça um cântico espiritual. Rios de águas vivas fluindo de você. Quando Moisés subia no monte, ele era marcado pelo Senhor. Moisés subiu, Deus o chamou, e Deus disse, vamos ler o que está na palavra de Deus. Fala conosco, Senhor, em Êxodo 19, do 1 até o 6, olha o que diz a palavra do Senhor. E foi nesse tempo, nesse momento, que o Senhor entregou os 10 mandamentos, que hoje vivemos como 2. Olha o que diz aqui, no dia em que se completaram 3 meses, repete comigo, 3 meses, que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte. Ele sabia que era lá que ele ia ter tudo para levar para o templo, pessoas, nós, para encontrar-se com Deus.
O Senhor, no decorrer do tempo, Ele conseguiu resgatar alguns homens, e fazer com alguns homens. Quem são esses homens que entendem? Assim como Moisés, Davi, Daniel, você pode levantar a sua mão. Ele nos chama para falar particularmente conosco. E Moisés foi para encontrar-se com o Senhor e Ele o chamou do monte. O Senhor falou: Moisés, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as águas, as asas de águias, e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem aliança, a viva aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. E o 6, vocês serão para mim, aleluia, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas, do monte para o templo. E eu quero te dizer que Moisés, assim como Jesus, que tinha o costume de ir para o monte, ele atraía as pessoas também, pastor Silvio. Ele levava os discípulos seguiam ele. E tinha um discípulo de Moisés, que ele ficava ali, perto. Você tem ficado perto do seu discipulador? Porque foi ele que Deus levantou, meu querido, para te dirigir, te conduzir, até que você possa conduzir outros. E olha o que diz a palavra do Senhor desse homem chamado Josué, que foi um grande guerreiro, um grande homem de Deus, general de homens que se posicionaram para vencer grandes batalhas. Quando você lê a história de Josué, tem lugares que é de espantar, mas é isso que o Senhor quer que a gente faça, não com pessoas, mas de ter autoridade no reino espiritual. Teve cidades que ele chegou e ele pisava na cabeça do inimigo e resgatava tudo daquele lugar para a glória do Senhor, porque pela autoridade. E Josué começou nesse tempo com Moisés. Olha o que diz em Êxodo 33, 7-11, ele ficava colado com Moisés. Olha o que diz a palavra. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Somos amigos de Deus, mais chegados, íntimos. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Não se afastava da tenda. E eu falei para o Senhor: Senhor, tem uma diferença aí de Moisés com Josué e Jesus e os seus discípulos. É o tempo da perfeição do propósito. É o cumprimento em Jesus,
por um tempo de total liberdade, onde o véu um dia se rasgou e temos livre acesso, porque eles não tinham, e era um povo obstinado. Se você for ler a história, teve um momento que eles não podiam nem subir ao monte, mas nós estamos liberados para subir no monte, amém? Porque Jesus nos libera para subir no monte. Nós estamos liberados para subir no monte, nós estamos liberados para buscar o que o Senhor quiser nos entregar e trazer para o templo, para as pessoas. Consegue entender isso? Jesus foi aperfeiçoado a aprender a obedecer. Um dia, o pastor Douglas ministrou uma palavra falando que o treinamento nos aperfeiçoa. E quando leu esse versículo, eu fui lá na palavra que eu anotei, pastor, para me pegar esse versículo, que eu falei, como assim? Tem umas coisas que nos chamam atenção. Quando lá em Hebreus fala que grandes homens de Deus tira da sua fraqueza a força para permanecer. E quando eu vi também aqui, vamos ler juntos em Hebreus 5, 7 até o 10, nesse treinamento, assim como Jesus crescia em graça, em sabedoria, em estatura também, lá quando ele era pequeno, aqui também ele foi sendo aperfeiçoado. Para pensar, não é muito impactante, mas ele era homem, e quando ele subia para o monte, eu imagino que Deus falava, filho, somente me obedeça. Quantas coisas você está vendo na terra, somente me obedeça. Eu estou te aperfeiçoando. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, bate no seu peito, aperfeiçoado. Cá para nós, se o nosso amado Jesus, perfeito, glorioso, sem nenhum pecado, foi aperfeiçoado, quem somos nós para não ir para o monte para ser aperfeiçoado? Quem sou eu e quem é você? Ah, vou cantar aquela canção que acabamos de cantar. Nós somos filho para ser como um filho é. Um filho do rei é. Um filho de Deus é. Aperfeiçoado. Tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O plano de Deus para mim e para você não é para essa grandeza, porque a glória é só para Ele, a autoridade toda é só para Ele. Mas diante do propósito que Deus tem para a sua vida, você precisa, e eu também, de sermos aperfeiçoados. Tem aperfeiçoamento para mim e para você, hoje aqui, aperfeiçoados. Tem aperfeiçoamento para mim e para você. O Senhor quer nos moldar. Eu imagino que nesses diálogos com o Senhor, Jesus, ele ia sendo direcionado para que nos momentos que ele estivesse ali fora do monte, ele fizesse o que agradava ao Pai em obediência, para depois ele ter a vitória, a glória, a honra de ser o sumo sacerdote.
Não adianta a gente querer cortar caminho. Eu preciso de ir para o monte, eu preciso de buscar o Senhor. A prova está no meio da minha conquista, a conquista está lá do outro lado. Eu vou ter que ser aperfeiçoado para, em obediência, passar por esse caminho e chegar na minha vitória, chegar naquilo que o Senhor tem para nós. A questão é que nós queremos dar um salto, tem um trampolim aqui, pula e vem direto para cá. O Senhor não vai permitir. Por isso que tem algumas coisas que há anos nós estamos esperando e elas não acontecem, porque em meio à situação eu vou ser aperfeiçoada. O que é o aperfeiçoamento? É o perdão? É a cura para a glória de Deus? É o amor, é a reconciliação. Eu anotei algumas coisas aqui, eu queria que você, sabe, em meio às orações e súplicas que nós precisamos de fazer em alta voz, porque foi isso que Jesus fez. Ele fazia as orações em clamor, em lágrimas diante do Pai. E aí ele tinha sabedoria, ele trazia o que do monte? A verdade, a autoridade, e em meio aos ricos e poderosos, ele não se vendeu. Diante dos mestres da lei, com 12 anos de idade, as perguntas que ele fazia e o que ele dizia, maravilhava as pessoas, porque sempre na presença do Pai, obedecendo. Qual é a recompensa que te espera? Nós vamos ter que pagar um preço pela recompensa, até da vida eterna, de permanecer. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Que quando Ele vier, que nós estejamos espírito, alma e corpo. Isso mesmo, pastor. Totalmente íntegros, incorruptíveis. Nós precisamos de lutar por isso até a vinda do Senhor. E vamos sendo aperfeiçoados. E vem a glória, e vem o poder. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que Ele tem para nós. Eu já estou finalizando e eu queria que você refletisse nesse momento, porque é particular. O que temos buscado no monte e levado para as pessoas. O que tem na sua mão agora para entregar para alguém? O que é que tem no monte tão precioso? Eu poderia falar tantas coisas aqui que tem no monte. Jesus, Ele trazia o perdão para as pessoas. Lembra daquela mulher que os homens dessa terra queriam apedrejar? Talvez aos olhos das pessoas, nós já teríamos levado muitas pedradas por pecados, situações, falas, às vezes até pensamentos ali que gera toda uma situação. Mas Jesus nos defende. Ele traz o perdão. O que Ele ofereceu para Pedro, meu querido? Perdão. Ele sabia que ia ser traído. E ele chegava com autoridade. Pedro, você vai me negar. Você vai me negar. A Bíblia não fala, mas eu imagino que quando Pedro pôde falar com Jesus, Senhor, eu imagino que ele fez isso. O Senhor me falou, né, que eu ia te trair. Pai, me perdoa, eu entendi quem eu era. Quem eu era. Porque teve um momento nessa proximidade, nesses dias que ele chamava Pedro para ir para o monte. Ele falou, Pedro, quando você se converter, você vai entender tudo isso. Pedro se converteu. Foi um grande homem de Deus. Mas ele teve que se resolver. Talvez você está tendo que se resolver nessa manhã para prosseguir. E o aperfeiçoamento vai continuar. Pedro não aceitou a voz de Satanás dizendo, negou, né? Negou.
Ele disse: eu neguei mesmo. Pensamentos meus, amém? Na liberdade que o Senhor me dá. Eu neguei, mas eu reconheci que Ele é o Deus poderoso, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o meu Senhor. Assim como eu disse um dia, Ele é o Filho de Deus. E eu me resolvi, porque Ele me perdoou. E eu estou aqui para ser um apóstolo. Quantas vezes Satanás vem? Quem é você? Eu sou filha de Deus, lavada e remida pelo sangue de Jesus, e eu estou no monte, eu tenho autoridade para me submeter a Deus e te resistir, Satanás. Arreda-te, vai embora, não volte mais na minha casa, na vida dos meus filhos, em nome de Jesus. E ele vai correr, ele até pode voltar, porque ele é terrível. Mas se você buscar autoridade no monte, quando você descer, você vai descer com a linguagem que está lá no monte de autoridade, que o Senhor vê do céu e rege a terra com autoridade. Eu queria que você fosse ficando de pé em nome de Jesus. E o ministério de louvor viesse para cá. Quero te falar de mais coisas que Jesus traz no monte. Ele acredita em pessoas. Jesus acredita em você e em mim. Feche seus olhos. Ele chamou homens simples. Ele chamou homens simples. Queridos, assim com seus olhos fechados, como nós cantamos há um momento atrás, improváveis. Aqueles pescadores eram improváveis, mas Jesus acreditou neles, porque o Pai disse: vai lá e escolhe Pedro. Ele pesca peixe, mas ele vai pescar vidas. Vou ter um encontro com Saulo. Tem autoridade sobre os homens, mas não tem autoridade espiritual. Eu vou levar ele a levar o meu nome, fazer muitos discípulos. Improvável para os homens, mas escolhido pelo Senhor. Jesus acredita, Jesus vê o potencial que Ele mesmo colocou. Talvez está envolvida aí numa cápsula. Ele quer tirar essa cápsula hoje. Ele quer trazer um óleo precioso para arrancar tudo isso. Vai pensando aí com o Espírito Santo, vai perguntando ao Espírito Santo: qual é o potencial mesmo que eu tenho? Qual é o talento que eu tenho? Não devo enterrar, devo fazer esse talento multiplicar. O propósito vai se cumprir, porque o Senhor acredita em você. O Senhor, Ele vê potencial em você. Ele reafirma isso hoje, Ele vê um grande potencial. E Ele quer colocar coisas tão grandes. Só que nós vamos ter que ser aprovados nas pequenas, na humildade, aperfeiçoados na humildade. Sim, você tem um chamado pastoral, mas cuide de um bem. Cuide de um, não se preocupe, cuide de um. Eu estou servindo lá no estacionamento. Glória a Deus, irmão. Dá um sorriso grande quando as pessoas chegarem. Profetiza quando elas passarem. Abençoa o carro do irmão. Abençoa quem passar na rua. Não importa o que você faz. O Senhor acredita no seu potencial. É só um treinamento nas coisas pequenas para vir as coisas grandes. Começou o chamado numa cidade tão pequena, mas o Senhor te leva às nações. O Senhor te chama para as nações, porque você está indo no monte, muito mais Ele tem a entregar. Porque quando os missionários que estão aqui nessa manhã chegar lá na nação, é muito específico o que aquele povo precisa.
E nós estamos perdendo tempo, porque lá no monte tem a resposta para o seu vizinho. No monte tem suprimento. No monte tem suprimento. Quando aquele garotinho trouxe os pães e os peixes, Jesus deu graças. Nós somos ingratos. Quando a gente começar a ter gratidão, vai multiplicar. Quando você der graças pelo pão e pelo peixe, vai multiplicar. Tem suprimento no monte, vai ter multiplicação. Eu quero te dizer que no monte tem confronto, porque quando Jesus descia do monte, eu imagino que o pai dizia: filho, você está vendo Zaqueu? Você está vendo, antes de falar com Zaqueu, você vai falar com um jovem muito rico, mas ele precisa ser aperfeiçoado nos relacionamentos. Ele precisa de ser aperfeiçoado, deixar tudo e me seguir. Só que quando o Senhor falou: filho, você vai encontrar Zaqueu hoje. É um grande homem, ele está cego, ele está envolvido com dinheiro, mas eu vou tocar no coração dele e ele vai obedecer. Jesus, meu filho, seja ousado. Não importe se vão dizer que você está no meio dos pecadores, eu estou te mandando para resgatar os pecadores. E para fechar, querido, Jesus descia focado para curar, para libertar. Ele ensinou isso no templo para as pessoas, ele ministrou isso para as pessoas. Eu quero que você leia comigo essa palavra que está em Mateus 10. Nós vamos ler e que essa palavra fale com você, porque eu creio, assim como já foi dito em profecia, esse ministério é como um grande navio, cheio de líderes, cheio de pessoas que têm um chamado diante do Senhor. E o Senhor está nos aperfeiçoando para nos levar e deixar um aqui, deixar um ali. O Senhor te chamou para onde? Para a Índia? Para a África? O Senhor te chamou para a rua de Goiânia? Ide! O Senhor te chama para ir. Só que é nesse parâmetro, é dentro desses princípios. Vamos ler o que fala em Mateus 10, do 1 em diante. Aleluia. Chamando, você é discípulo? Levanta a sua mão, vamos ler essa palavra. Que o reino espiritual possa te ver. Quem quiser marchar, porque o Senhor talvez te chame para a guerra. Um guerreiro valente. Nós vamos ler essa palavra. E se você quiser marchar, vai marchando. Se quiser se posicionar, seja livre. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Feche a sua mão, receba autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André. Fala aí seu nome. Eu sou discípulo. Fala seu nome. Seu irmão Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, Zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirija
aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de meu Pai. Bate a mão no seu peito. Nós estávamos perdidos. E se tem alguém aqui hoje que não entregou a sua vida para Jesus, o Senhor te chama, você está perdido. Ovelha amada de Jesus, o Senhor te chama nessa manhã. Próximo. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. Deus vai preparar. Deus vai preparar. Deus vai preparar. E fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre elas. Se não for, a paz vai voltar sobre nós. 14. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, não se importem. Sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O Senhor sabe o que faz. 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e o açoitarão nas sinagogas deles. Virá lutas, meias lutas nós seremos aperfeiçoados. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, repete comigo, não se preocupem. Olha para o seu irmão e fala, não se preocupa. Não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês que falará por intermédio de vocês. Amém. Como esse momento é particular, eu queria que você se afastasse um pouco dessa pessoa. Um cântico novo ao Senhor, amém? Vamos fazer um cântico novo. Não terá letra de música aqui. A letra é o seu coração. Feche os seus olhos. A glória está aqui. O poder do Senhor, o Senhor quer se manifestar com liberdade. Com liberdade. Eremaraxê. Você quer dançar na presença dele? Você é livre. Dança. Você está no monte. Você está no monte. Ele está aqui, quer te abraçar. Eremaraxê. Você pode fechar seus olhos. Mergulha na presença dele.
estamos aqui, Jesus. Fala do seu amor. Jesus. Vai subindo. Sobe mais alto no monte. Vem com a tua glória, Senhor. Ei! Ei! Fogo! Não há nada que anseio mais que ver a tua face. Não É há o seu nada momento que com Ele. anseio mais que ver a sua glória. Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu anseio mais. Pode continuar. Não saia. Não saia da presença de forma nenhuma. Deixa Ele continuar te envolvendo. Tem óleo fresco. Tem coisa nova. Tem glória. Assim como o Senhor me direcionou, quero chamar todos os pastores aqui à frente, com as mãos estendidas em direção ao altar. Escolha um espaço, pastores. Venham todos os pastores que estão neste lugar. O Senhor me disse que primeiro Ele derramaria nesses pastores, e a unção chegaria no templo, no povo, nos discípulos, nas ovelhas. É com muito temor que eu vou fazer isso, derramar uma porção em cada um, porque nós também precisamos de receber algo novo do Senhor. Então, o Senhor vai entregar algo particular para cada um. E você vai daí também recebendo. Feche os seus olhos, não seja um espectador. Vai, vai. Eremaraxere, halamaxere, halamas. Xere, halamaraxere, halamas. Xerererererere. Deixa eu só derramar, pastor, sobre eles. Xererererere. Pode vir. Xere, halamaxere.
estamos aqui, Jesus. Oh, 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 oh. O meu maior tesouro, o meu maior tesouro, o meu maior tesouro és tu, Jesus. Jesus, vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E venha habitar. Não queremos só uma visita. Mais forte. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Bem mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Bem mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Bem mais que tudo, nós queremos tua glória. Só o violão, a bateria e a igreja. Bem mais que tudo, nós. Só vocês, igreja. Bem mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, vem habitar e vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar, Senhor. E bem mais que tudo, nós que bem mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Os pastores receberam. Eles receberam uma unção fresca. Vão, pastores. Aline, leva a porção que o Senhor te entregou. Você é uma adoradora. O Senhor vai te mostrar aqueles que têm um chamado. Você está pronta a receber uma unção diferente na sua vida? Pastores, vão.
Orem com esse rebanho. Quando vocês tocarem, pastor, lembre das suas ovelhas, vão receber lá. Amém, pastora Vanessa? Eles vão receber lá, é profético. Você está pronto para receber algo do Senhor, pastor Sebastião? Quando o Senhor tocar, as suas ovelhas vão receber lá. Pastora Sandra, são suas ovelhas, pastora. São suas ovelhas, pastora. São suas ovelhas, pastora. Pastora Ana, vai, pastora. Derrama. Pastora Fabíola, vai. Pastora Fernanda, pastores vão. Podem ir. Derrama da unção sobre a igreja. Podem ir. Vão. Eremas. Podem ir. Receba do Senhor.